Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Ótimo domingo. Feliz Dia dos Pais. Para aqueles que têm os pais em lembrança, em memória ou até no dia a dia, tá bom? E para os pais também, aproveitem bastante o dia de hoje e para as mães também, né? Porque não tem pai sem mãe, mãe sem família, não tem ninguém sozinho no mundo, né? Então, parabéns a todos. Obrigado, Kleber, pela presença. Hoje o tema da palestra é laço de afeto e responsabilidade dos pais, tá bom? Então vamos aproveitar esse momento também para esclarecer, do ponto de vista da doutrina, o que é essa tal da responsabilidade, né, que o Kleber vai nos passar, tá bom? Seguindo então para os recadinhos, ontem foi um dia bem importante, bem interessante para casa, né? A gente teve a questão do nosso trabalho de Projeto Luz e Vida, né? Vamos ver um pouquinho como que foi. Agradecer a todo mundo que esteve aqui e pôde prestigiar esse evento, tá bom? Vale. Artesã. Tá de olho, né? Olha, tá bem focada. Conseguiram fazer, turma? Conseguiu. Conseguiu? Terminou? Graças a Deus. Ontem a gente não conseguiu. Olha a agilidade. A Beta tá focada, olha só. Ficou bom o vídeo, assim. Ficou mais legal que foto. Ficou legal. Ah, ficou legal. Não, vai ter que ir de novo. Vai ter outro. Muito bom, né, gente? Importante que a gente se desafie, exerce a mente, o corpo, tudo junto, né? E só para não esquecer, pessoal, a gente sempre reforça, junto com a União, a gente faz um trabalho bacana de ajudar o entorno, a sociedade, o bairro, os vizinhos, enfim, né? Se vocês tiverem algum item sobrando em casa, ou até mesmo tem condição de comprar um, que seja, a gente junta e forma a cesta básica, tá bom? A gente tem por volta de 16, né, que a gente entrega, e a gente conta com todos para ajudar e continuar esse trabalho, tá bom? Vou pedir para todo mundo fechar os olhos nesse instante, tá bom? E a partir de agora, vamos nos conectar aos ensinamentos deixados por Jesus, a Deus, e agradecer a cada um dos amigos e irmãos espirituais que ao longo da semana prepararam esse lar para nos receber e que estão aqui conosco nesse momento de vibração, de troca, de energia, e que possamos ofertar o que temos de melhor nesse momento. Que tenhamos muita fé, muita coragem, discernimento, e que possamos seguir a nossa trajetória humana de evolução moral e espiritual, os preceitos deixados à luz do Espiritismo. Que possamos, acima de tudo, agradecer àqueles que estão no nosso caminho, pois sabemos que muitos não estão e gostaríamos que estivessem. Que essa palestra seja especial, que assim seja.
Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito bom dia a todos. É com imensa alegria que eu retorno a essa casa, mais uma vez agradecendo a casa pelo convite, e mais um dia de grandes emoções. Eu prometi que hoje eu não me emocionaria, ou pelo menos não choraria, mas ela me surpreende mais uma vez com a música que ela inicia, e é impossível não tocar os nossos corações, principalmente nessa data tão significativa para aqueles pais que já se foram e deixam a saudade, e para nós que estamos aqui ainda, trilhando aí os passos rumo à eternidade, eu deixo o meu saudoso e fraterno abraço. E a responsabilidade no dia de hoje é dissertar o tema Os Laços de Afeto e a Responsabilidade dos Pais. Que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 582, se a paternidade pode ser considerada como uma missão. E os Espíritos vêm responder, sem contestação possível, é uma verdadeira missão. A gente, pais, mães, porque muitas mães acabam assumindo a responsabilidade dos pais ausentes, então acaba se tornando também pai e mãe. Então os Espíritos vêm responder. É ao mesmo tempo um grande dever e que envolve mais do que pensamos nós, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus, então, nos coloca sob tutela as crianças para que a gente possa dirigi-los na senda do bem. Quando Deus nos cria, Ele tinha como objetivo nos fazermos felizes. Porém, nesse mundo onde vivemos, onde estamos experienciando no momento, um mundo de expiação e de provas.
podemos até vermos e nos sentirmos muitas vezes felizes, mas uma felicidade passageira, uma felicidade momentânea. Vivemos hoje, por exemplo, é um dia onde eu estou muito feliz. Eu sempre falo isso. O dia que estou assumindo um púlpito é um dia para mim de extrema felicidade, de extrema alegria, porque eu falo que é um dia que eu trabalho por Cristo. Divulgar o Evangelho é um trabalho de extrema responsabilidade que me dá muita alegria. Então, nós, como missão, precisamos encaminhar as nossas crianças. Eu, como servidor público, leciono no Estado, tenho visto e ouvido de muitos pais, de muitos amigos, professores, que a geração está perdida. Essas crianças estão perdidas. Mas o que nós fazemos quanto a isso? Como pais, como professores, qual a participação que nos cabe nesse sentido? De dar a essas crianças uma direção, um norte, buscando através do exemplo dos pais e dos professores a sua conduta. Então, ser pai é uma grande missão, de muita responsabilidade. Nós somos exemplos para os nossos filhos, para essas crianças. Conta a história, uma menina abandonada pelo pai, e ela sempre cobrou da mãe, bem pequena, ela, mãe, cadê meu pai? Queria tanto um pai. E a mãe, por mais que explicasse, não conseguia fazer com que a criança entendesse. E certa vez apareceu na casa dessa moça um homem, um amigo, um colega de trabalho, que foi pegar um livro emprestado com essa pessoa. E essa criança vem do homem, corre para os braços desse homem. Mamãe, mamãe, você trouxe papai? E o pai sem entender, e esse homem sem entender nada, que não era o pai dela, o abraça aquela criança, se ajoelha e dá um abraço fraterno, emocionado. Eis que o tempo passa e aquela mãe se envolve com esse homem e acaba vindo morar na sua casa. E esse pai o adota a criança como se fosse filha. Não filha biológica, mas assume a condição de pai como filho do coração. Nós temos um exemplo de alguém que conviveu, que viveu conosco, contemporâneo a nós, desencarnou há pouco tempo, Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco adotou cerca de 650, o número é esse mesmo, cerca de 650 crianças. Que ele dizia que eram filhos do coração. Eu tenho uma filha, somente. Eu fico pensando como seria a minha casa com 650 filhos. Ou com 10 filhos. Não vou me equiparar de volta, mas vou adotar 10 só. Não daria, porque minha casa é uma casa pequena, de 5 por 25, então... Mas veja a grandiosidade de um exemplo, de um coração como o de Divaldo. Adotar 650 crianças. Que tratava como filhos de verdade. Que a gente vê muitos casos
daquela pessoa que adota uma criança, muitas das vezes por impulso, e não o cria como filhos do coração. Enfim, nós temos no Dicionário da Alma, na obra de Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel, que vem dizer: os pais da terra não são criadores, mas zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Porque nós, costumeiramente, falamos meu filho, minha filha, esquecendo que aquilo é uma missão que lhe concede o Pai, Criador, para que você possa, para que a gente possa encaminhá-los na senda do bem, do amor, da fraternidade, para que a gente possa dar contribuição na construção de um mundo melhor, mais igualitário, mais justo. E a psicosfera criada na casa, no dia de hoje, e nos dias de palestra, não só nos dias de hoje, é uma psicosfera de amor verdadeiro, porque nós temos aqui irmãos que se comprazem com o nosso trabalho e nos guiam nessa esfera, nesse planeta maravilhoso que é a Terra. Mas nós estamos em vias de construção. Primeiro, em vias de transformação nossa. Que a gente possa, então, transformarmos cada um de nós. Mudando aqueles pensamentos, aquelas vibrações que não faz bem nem para mim, nem para o outro. Muito menos para a sociedade, nem para o planeta. Então nós temos a obrigação, como cristãos, espíritas que somos, vivemos essa doutrina e que a gente possa viver com o coração, olhando para cada um como irmãos. Os filhos, pais, na parentela física ou na parentela espiritual. Nós criamos em torno de nós uma infinidade de espíritos que nos guia. Assim também como criamos, dependendo da nossa vibração, espíritos também que nos tenta levar ao caminho tortuoso, ao caminho que não vai nos fazer bem. Portanto, é sempre importante que a gente lembre do pensamento, daquilo que a gente vibra para o outro. Hoje, a psicosfera do planeta está vibrando o amor. Quantos pais desencarnados, quantos filhos emocionados pensando nos pais que já foram, já partiram, da psicosfera do planeta hoje, da Terra, do Brasil principalmente. Eu nem sei se é uma comemoração mundial, mas eu acho que, vamos pensar então em termos de Brasil, que está precisando muito dessas vibrações positivas na construção de um país cada vez melhor. Os espíritos amigos estão conosco, nos deixando um legado importante,
o legado que nós devemos deixar também para os nossos filhos. Que os nossos filhos possam ser exemplos para os seus filhos, que possam ser exemplos para os seus filhos e assim sucessivamente. Nós temos a nossa vida baseada naquilo que os pais nos deixaram. E nós temos a obrigação, sendo correto ou não, aquilo que os pais nos deixaram. Muitos pais deixam para a gente dor, sofrimento, revolta, ódio, dramas sem fim. Através do abandono, através das surras. Será que é isso? Será que a gente não deve quebrar essa corrente de ódio? Meu pai me torturou durante muitos anos. Meu pai me agrediu. Meu pai não me deu o amor que eu sempre quis. O amor de pai. Meu pai nunca me deu um lar. Meu pai me deu uma prisão. Será que é correto que a gente sofra anos após anos com essas vibrações? Os nossos pais dão aquilo que eles podem dar. A gente não. A gente não pode dar aos nossos filhos o que meu pai me deu. Se o pai me deu ódio, eu dou ao meu filho amor. Eu dou paz. O coração do meu filho precisa de paz e de amor. Que a gente possa esquecer. Que a gente possa, antes de mais nada, perdoar aquilo que os nossos pais nos deram. Porque era isso que eles tinham para dar. Foi assim que eles foram criados. E nós temos que fazer diferente. Principalmente conhecedores do Evangelho cristão. Nós que estamos numa casa espírita, nós temos a obrigação de entender a fraternidade, o amor fraternal que Jesus nos ensinava quando esteve conosco e dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é uma responsabilidade grande e uma missão belíssima. Ser pai é uma missão belíssima que nós devemos abraçar com honra e glória. Kardec nos lembra, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrar pai e mãe. Essa citação também está no Velho Testamento, em Êxodo, e no Novo Testamento, em Lucas, no livro de Lucas, de Mateus, no livro de Tiago, se eu não me engano. Honrar a seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionando repouso, na velhice cercando-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Mas devemos lembrar que quando mais precisamos dos nossos pais, ali estavam eles nos auxiliando. A primeira infância, quando não sabíamos sequer levar o garfo à boca. E se não fossem nossos pais, teríamos morrido de fome. Então, eram eles que, brincando de aviãozinho, né, assim que a gente fazia, e nos ajudava com o alimento. Eram eles que nos ajudavam quando caíamos e nos levantava, curava as nossas feridas, medicava-nos. Foram os nossos pais que nos ensinou os primeiros passos, né? Que estavam com a gente guiando ali nas nossas
indecisões, já pensando aí na juventude para adolescência, as dúvidas que tínhamos em mente, os pais e principalmente as mães, muito mais sensível do que os pais, estavam conosco, nos auxiliando nas nossas dúvidas, nos dando direção, para que a gente pudesse vencer os nossos dramas e as nossas dificuldades. Quem nunca chorou no colo da mãe por um namoro, por um namorado que não dava atenção para você, por alguém que você se apaixonou e sofria pelos cantos da casa? A mãe ia lá, abraçava o filho, a filha, e chorava junto, muitas das vezes. Papel de mãe, papel de pai. Então, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Muito pelo contrário, são fortalecidos, são reapertados. Nós formamos famílias no mundo espiritual. Muitas das vezes, quando a gente desencarna, a gente vai reencontrar, imagina quantos familiares nossos, em várias encarnações, eu vou encontrar com aqueles que mais tive afinidade, que mais marcou a minha vida. Então, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos procuram-se. Então a encarnação, ela só os separa momentaneamente. Teremos uma outra oportunidade de nos reencontrarmos. E em júbilo poder abraçá-los, poder contar histórias de como vivemos, de como foi a nossa passagem. De modo que cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo. Por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. O Evangelho segundo o Espiritismo traz, nesse capítulo 14, por isso que eu coloquei na sua integridade, foi até difícil montar essa palestra, porque precisei tirar algumas coisas, mas fica difícil o que você vai tirar, já que para mim tudo que tem nesse capítulo 14 é extremamente importante, é extremamente tocante ao nosso coração, porque fala desse laço familiar que nos coloca em condições de vivermos uns para os outros. Viver em família é isso. Viver em família é se doar. Doar-se por inteiro. Ainda que no seio da família tenhamos aqueles que a gente não tem tanta afinidade. Sempre existe esse irmão, essa irmã, que não temos muita afinidade. Aquela irmã mais difícil, ou aquele irmão mais difícil. Mas importa sabermos que esse irmão, essa irmã difícil, como diz Chico Xavier, teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Então não foi o acaso que nos juntou. Muitas das vezes são dívidas, são expiações do passado que devemos corrigir. E às vezes o perdão sincero
Às vezes, o amor de coração quebra para uma outra encarnação esse peso, digamos assim. Minha irmã me persegue, a minha irmã só fala mal de mim, minha irmã não gosta de mim, está sempre me humilhando. E como é que eu vou quebrar isso? Devolvendo com a mesma moeda? Ou fazendo o contrário? Fazendo da forma que aprendemos quando estamos aqui, nessa doutrina bendita, que nos dá as diretrizes para sermos felizes. Fraternidade, amor, indulgência, perdão, paciência. Olha, quantas formas de desconstruir, quantas maneiras de desconstruir aquele ódio que a plantinha da irmã, do parente difícil, tenta plantar no seu coração. E a gente destrói. A gente destrói dessa forma, amando, compreendendo-a. A união e a afeição entre parentes indica a simpatia anterior que as aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, gosto e inclinação nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e para meio de progresso para outro. Então, se aquele irmão difícil está no mesmo teto conosco, vivendo experiência, é permissão divina. Para que a gente, talvez, possamos nos melhorar. Então, não é o acaso que nos colocou com aquele irmão difícil, com aquele pai déspota, violento. Tudo nesse mundo é obra de Deus. Não cai uma folha da árvore sem que seja pela sua vontade. Cabe a nós guiá-los, os filhos, na seara do bem, dando-lhes o amor que muitas vezes não tivemos. Eu não tive, pensando assim, né? Por que eu vou dar amor ao meu filho? Eu vou dar o mesmo ódio que eu tive do meu pai. Isso é egoísmo, isso é orgulho. Duas grandes chábuas da humanidade, que inclusive consta também no Evangelho segundo o Espiritismo. Orgulho e egoísmo. Amor, carinho, atenção. Essas virtudes nos atraem ao Criador. Nos une cada vez mais ao Criador. Ao passo que o ódio, a vingança, nos afasta do Pai. Portanto, as nossas dores sempre é por nossa conta. Porque nós temos o livre-arbítrio para escolher a forma com que eu quero reger minha vida, a maneira com que eu vou tecer os meus caminhos. Eu tenho livre-arbítrio. Então não adianta a gente colocar na conta do outro, porque por mais que eu tenha sido criado de uma maneira, eu tenho que tentar fazer diferente. Eu não posso
colocar na conta dos meus pais o fato de eu ser alguém muito difícil. Ah, ele é assim porque o pai não deu muito amor para ele. Nós temos que fazer o esforço de mudar isso, porque nós somos individualidades. Quando desencarnarmos, nós vamos prestar conta com aquilo que nós tivemos de oportunidade de mudar, quebrar aquele paradigma. E isso tem a ver conosco. Só nós podemos fazer isso. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço, gravitando juntos para o Criador. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a felicidade, mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados, amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Caminhando aí para finalizar, eu trago aqui de Augusto Cury: pais que despertam encantamento em seus filhos conseguem estabelecer relação de respeito e deixa marca eterna em seu ser. Então nós temos que estabelecer uma relação respeitosa. Muitas das vezes nós queremos nos igualar ao nosso filho como amiguinhos. Nós temos que nos colocar na hierarquia da família como pai. Eu posso brincar, eu posso sorrir, eu posso contar piada para o meu filho, mas te colocando como o pai, o senhor do lar, junto com a mãe. Porque senão a gente acaba perdendo a linha. O filho vai falar: ah, meu pai faz isso, meu pai fazia, meu pai deixa, meu pai também faz. E aí a gente perde o controle da situação. Nós precisamos amar sim, dar todo carinho, participar da sua vida, mas deixando claro que o respeito é fundamental para uma relação amistosa. Continua Augusto Cury: os filhos não precisam de pais gigantes, heróis, mas de seres humanos que falem a sua linguagem e sejam capazes de penetrar-lhes o coração. Frase muito forte. Os filhos precisam de pais que falem a sua linguagem. Eu posso conversar com meu filho, rebaixar-me à sua altura, conversar olho no olho, mas eu tenho que ter cuidado com as palavras. Posso até falar gíria, mas ter cuidado com as palavras para que não firam o próprio coração. Nós temos que ver os pais assim como são, seres humanos, não como heróis, não como gigantes. São seres em via de progresso como nós. E Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalando sua estrutura. Vejam a responsabilidade nossa como pais. Criando filhos violentos, isso vai refletir não só na nossa família, mas também na sociedade. E aí depois nós reclamamos que o mundo está muito violento. É muito assalto, é muito roubo, eu não consigo andar em paz. Talvez seja reflexo do exemplo que eles têm em casa. Nós vivemos em comunhão nesse planeta. Nós vivemos num conjunto, numa obra onde o Criador busca e procura e dá para a gente
essa responsabilidade: a criação e o Criador. Nós, como criaturas, devemos ter essa responsabilidade de criar seres rumo à luz, a mundos melhores, que eles possam crescer nessa oportunidade de estarmos juntos. No Evangelho no Lar, no livro Nosso Encontro com a Paz, família é uma instituição divina, com planejamento que antecede esta vida física e que, por objetivo, o crescimento espiritual de todos os membros. No livro Jesus no Lar, no capítulo 1, Neio Lúcio vem falar, através de Chico Xavier: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. E assim eu encerro essa exposição, fazendo com que a gente possa refletir sobre o nosso papel diante dessa sociedade. O lar é a escola da alma. O lar é uma escola onde nós somos os professores. E as lições que passamos aos filhos serão as provas que eles enfrentarão ao longo de sua vida, ao longo de sua jornada. Que eles deverão enfrentar com o suporte e a tutela dos pais, dos familiares. Devemos estar sempre prontos, apostos, para auxiliar os filhos, para que eles não se enveredem pelo caminho do mal. Mas a gente só vai poder garantir isso, que ele não se enverede pelo caminho do mal, dando exemplo, sendo um espelho para essas crianças, ensinando-os que só o amor transforma, que só através do amor a gente pode criar um mundo mais feliz, que é a nossa destinação. Estamos em breve entrando aí no mundo de regeneração, mas a nossa busca é pelos mundos felizes. Eu agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui divulgando o Evangelho cristão, espírita, porque eu também sou um instrumento do amor de Cristo, do amor divino, e que a gente possa espalhar isso para quem quer que esteja ao nosso lado, seja numa casa espírita, seja no lar, seja na escola, seja no trabalho. Obrigado, viu? Deus abençoe. Muito bem, então, depois dessa manhã já muito florida, com muitos ensinamentos, com muita alegria, com muita confraternização, nós vamos continuar nesse mesmo tema, da homenagem aos pais, com um trabalho bem bacana aqui da evangelização, de todos da evangelização, das crianças em particular, e que agora eu vou ficar aqui com esse microfone para que a Isabela, o Giovanni e o Anthony possam falar umas palavrinhas para vocês. Perdão, de novo. Paizinho, é a experiência certa que nos encoraja a começar de novo. Paizinho, é o ombro amigo que nos estimula a prosseguir em frente. Paizinho, é o braço forte que nos ergue ensaiando o
riso diante do medo. Paizinho, é o olhar sincero que nos questiona com pergunta verdadeira. O exemplo de um bom pai é a melhor herança que um filho pode receber. Feliz Dia dos Pais! Paizinho, feliz Dia dos Pais. Nossa, muito lindo. Eu não sou pai, eu sou mãe, mas emocionei. Então agora a gente vai pedir para as crianças entregarem as lembrancinhas que foram feitas com muito carinho, agradecendo Neuza, Vera, Shirley quietinha sentada aqui, não só cedeu os insumos como as suas horas de crocheteira para produzir uma fantástica lembrancinha para vocês. Aqui dentro terá uma mensagem que após as crianças entregarem aqui, vocês vão ver aqui num vídeo curtinho que a gente trouxe para vocês. Podem entregar. E aí, quem quiser levar uma para homenagear alguém, fiquem à vontade. Aí tem as personalizadas, né? Sortudos aí dos personalizados. Meu pai, que não está mais aqui, eu já mandei para ele, sim, em pensamento. Espero que ele receba lá. Sobrou, pode botar aqui. Eu vou pegar uma para o Francisco. Tá aqui. Dia de Deus. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detende de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizerem pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou apesar dos sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se tutelassem com um brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardais da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens que não vacilaram em abraçar amados compromissos, a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na terra de hoje instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas
Mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o Dia de Deus. Mensagem retirada do livro Seara de Fé, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. E esta mensagem foi ditada pelo Espírito Emmanuel. Queridos irmãos, nesse sentimento nobre de reflexão sobre o papel do Pai, sobre esse dia maravilhoso aqui que tivemos, peço a gentileza de me acompanharem na oração de encerramento. Querido Deus, Pai amado, que tanto zela por nós e que nos guarda no sentimento do amor, nós que aqui estamos, aprendendo pouco a pouco sobre os papéis que assumimos, os papéis de mãe, e de hoje lembrado o papel de um pai, aquele que tem responsabilidade por zelar pelos filhos e orientá-lo no caminho do bem. Queremos agradecer por você ter deixado o seu filho, o nosso querido Mestre Jesus, nos ensinar sobre o caminho do bem, o caminho do amor, e assim ser um pai para tantos seres e tantos irmãos que passam pela ausência de um pai. Obrigado, querido Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos nesta casa e nesse planeta tão abençoado, que nós, não só hoje, mas todos os dias, possamos honrar o nosso pai, a nossa mãe, como o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. E guardemos esse sentimento de amor que hoje encontramos aqui para todos os dias de nossa vida, para todos os momentos de dificuldade. Obrigado, querido Deus e irmãos, que assim seja.